Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai abrir juntos as primeiras páginas de uma obra que, nossa, mexeu com muita gente, sabe? Falando sobre o que pode existir além da nossa vida aqui. Nosso Lar. Aquele livro recebido pelo Chico Xavier, né? O Relato do Espírito André Luiz. A gente está com os capítulos 1, 2 e 3 aqui. É o comecinho da coleção A Vida no Mundo Espiritual. A ideia é acompanhar mesmo os primeiros passos do André Luiz. Ele era médico, né? E de repente se vê num lugar totalmente novo depois de morrer. Vamos seguir essa trilha dele, desde assim uma escuridão bem assustadora até o primeiro sinal de algo melhor. Quase um diário de bordo, né? Exatamente. E o interessante é que o André Luiz, bom, ele era um homem da ciência, né? Não era exatamente um religioso fervoroso em vida. Então o relato dele tem esse peso da surpresa, sabe? Da descoberta de uma realidade que talvez ele nem imaginasse. Nossa conversa hoje vai ser para entender não só o que aconteceu, mas o impacto na consciência dele, as reflexões que surgem. É uma história pessoal muito forte e acho que permite a gente vislumbrar essa jornada pós-morte, mesmo para quem não tem familiaridade com o tema. O objetivo é contar essa parte inicial de um jeito que prenda a atenção e faça a gente pensar um pouco. Perfeito. Então vamos lá. A história já começa assim de um jeito bem impactante. Joga a gente no meio do caos, junto com ele. Ele se percebe consciente, sabe? Vivo de alguma forma, mas completamente perdido. Sem noção de onde está, sem noção de tempo. Ele respira, sente o próprio corpo, mas tem aquela certeza de que não pertence mais ao mundo que ele conhecia. A primeira sensação é de ser tipo uma marionete, sabe? Jogado de um lado para o outro por forças que ele não entende. Uma confusão mental, emocional. Bem brutal. E o cenário que ele descreve, nossa, é de arrepiar. Imagina só, um lugar quase sempre escuro, ou então com uma luz bem fraquinha, tipo um sol muito longe atrás de uma névoa. E os sons. Gritos de dor, lamentos, mas também gargalhadas sinistras, sabe? Sarcásticas. Ele vê vultos, formas estranhas que ele chama de diabónicas, rostos que lembram animais. O medo é constante. Parece que algo terrível vai acontecer a qualquer momento. É um desespero palpável na descrição. É um estado de choque profundo, sem dúvida. Para ele, a morte não foi um fim, um descanso. Foi o começo de uma realidade hostil, inesperada. E um ponto que chama muito a atenção e que talvez contraria o que muita gente pensa é a persistência de sensações quase físicas, né? Ele menciona sentir sede e fome mais adiante, a barba crescendo, as roupas se rasgando. Espera aí, sensações físicas, tipo barba crescendo depois da morte. Isso parece meio estranho, né? Como o livro explica isso? É uma ótima pergunta. Olha, dentro da perspectiva do livro, isso se liga ao conceito do perispírito, o corpo espiritual. Seria, assim, um invólucro semimaterial que ainda guarda, no início, uma certa densidade, características da última vida física. Essa materialidade relativa, digamos, explicaria essas sensações, essas necessidades que parecem tão da Terra, né? Especialmente nessas regiões mais densas como a que ele está no começo, o umbral, as zonas inferiores. Não é uma alma etérea flutuando logo de cara, sabe? É um ser ainda ligado a certas condições da matéria. Entendi. Faz sentido dentro dessa lógica apresentada. E junto com esse cenário todo, essas sensações, vem algo muito forte nele: o remorso. Ele se dá conta de que está em outra dimensão, mas percebe com uma dor imensa que ele não se preparou para isso. E o interessante é que o maior remorso parece ser pela omissão, né? Pelo que ele deixou de fazer espiritualmente. Exatamente. Ele reflete sobre como tratou as questões espirituais, religiosas, de um jeito superficial, quase como um passatempo intelectual, focando só na ciência, na política, na filosofia prática. Agora, ele se confronta com a própria consciência. Percebe que a vida na Terra não era só aquilo.
Era uma etapa de algo muito maior, eterno. E por ter negligenciado esse cultivo interior, o que ele chama de germes divinos da alma, ele se sente totalmente despreparado, vulnerável. A imagem que ele usa é forte. Um aleijado, um mendigo espiritual diante da eternidade. É nesse ponto que ele deixa aquela mensagem, quase um grito de alerta para quem ficou aqui, né? Aquela parte: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. É pesado, né? Direto ao ponto sobre a responsabilidade com a nossa vida interior enquanto a gente está aqui. O alerta contundente, sem dúvida, mostra bem o peso da responsabilidade individual na construção do próprio destino espiritual segundo a visão da obra, claro. E a angústia dele não para por aí, não. No capítulo seguinte, a coisa parece que piora. Ele começa a ser atormentado por vozes, gritos que acusam ele diretamente. Suicida! Suicida! Imagina o choque. Além de todo o sofrimento, ainda ser acusado disso. Ele tenta lutar contra uns vultos que o ameaçam, mas é como lutar contra a sombra, sabe? Só ouve risada de deboche. Essa acusação de suicídio o deixa muito perturbado, revoltado mesmo, porque ele tem certeza que não tirou a própria vida intencionalmente. E aqui, o livro introduz um conceito que é complexo, mas central, o da responsabilidade indireta. A ideia de que certos hábitos, excessos, vícios, a forma como a gente leva a vida podem abreviar nossa existência física, mesmo sem a intenção consciente de morrer. E isso traria consequências espirituais específicas. Não é o julgamento moralista, veja bem, mas uma lei de causa e efeito. Quer dizer que, segundo essa visão, qualquer hábito ruim poderia levar a pessoa a essa condição de suicida indireto depois? Como isso funciona exatamente? Olha, a obra sugere que não é qualquer hábito isolado, sabe? Mas um conjunto de ações, de intenções, que mostram um descaso contínuo com a própria vida, um abuso dos recursos vitais que a gente recebe. Seria a soma de fatores que levaria a essa consequência de ter abreviado o tempo que era para a pessoa ficar na Terra, gerando desequilíbrios que se manifestam depois da morte. É um tema que o livro desenvolve mais para frente, mostrando que a responsabilidade é sempre proporcional ao conhecimento e à intenção de cada um. Entendi. É mais complexo do que parece assim de cara. E enquanto ele está lidando com essa acusação toda, as necessidades básicas continuam apertando. Fome, sede. Ele descreve umas cenas que mostram o nível do desespero dele. Chega a comer folhas que encontra por aí, beber água suja. E num momento extremo, ele conta que sugou lama da beira da estrada. É o fundo do poço mesmo. As lembranças da família, da esposa, dos filhos, só aumentam a tortura. É o retrato do sofrimento no limite. E é interessante notar como, nesse ponto, toda a bagagem intelectual dele, o conhecimento médico, científico, nada disso adianta. O que ele foi na Terra, um médico respeitado, não tem valor ali para aliviar o sofrimento dele. No entanto, a essência dele, a consciência, os sentimentos, a cultura que ele tinha, tudo isso permanece. Ele ainda é o André Luiz, com a história dele. E é justamente nesse ponto mais baixo, quando parece que não tem mais saída. Depois de muito tempo sofrendo, ele descobre, depois que foram mais de 8 anos nesse estado, que algo muda. Ele consegue orar, mas não é uma reza decorada, sabe? É diferente. Sim, o relato enfatiza muito a qualidade dessa oração. Foi um apelo que brotou do fundo da alma mesmo, nascido da mais profunda humildade, sinceridade, reconhecendo a própria impotência e buscando um poder maior. É como se, ao esgotar todas as forças, o orgulho dele, ele finalmente se abrisse para algo além dele mesmo. E aí parece cena de filme mesmo, né? No exato momento dessa prece sincera, a ajuda aparece. Surge a figura de um senhor que ele descreve como um velhinho simpático, com um olhar muito vivo, lúcido, e ele fala com uma calma paterna. Coragem, meu filho, o senhor não te desampara. O André está tão acabado que mal consegue perguntar quem é aquele homem. A resposta de uma simplicidade que toca, né? Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. A chegada do Clarencio é o ponto de virada da história.
Representa a misericórdia divina agindo, talvez catalisada não só pela oração dele, mas também, como a gente descobre depois no livro, pelas preces de pessoas queridas que já estavam lá no plano espiritual e se preocupavam com ele. É o fim daquele período mais agudo de expurgo, de sofrimento autoimposto, né? Como resultado das ações e pensamentos dele. Clarencio vê o estado lastimável do André e age rápido. Chama 2 ajudantes, eles improvisam uma maca com um lençol e o preparam para o transporte. E é nesse momento que Clarencio revela para onde eles vão. E a gente ouve pela primeira vez o nome que dá título ao livro. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. A esperança começa a surgir ali no horizonte. No terceiro capítulo, a mudança de cenário é, impressionante, quase cinematográfica. Enquanto carregam André na maca, ele percebe o ambiente mudando completamente. Clarencio usa um tipo de cajado luminoso para tocar um ponto no muro alto, coberto de flores, e uma passagem se abre. Assim que eles entram, uma luz suave, agradável, toma conta de tudo. Acabou aquela escuridão. A paisagem que ele vê agora é o oposto total do que ele viveu antes. Jardins lindos, super bem cuidados, construções que ele descreve como delicadas, preciosas. Eles chegam num edifício muito branco, grande, que lembra um hospital moderno. Lá dentro, jovens enfermeiros de túnicas brancas o recebem com cuidado, colocam ele numa cama limpa, confortável. Clarencio se despede por enquanto, diz que volta no dia seguinte. A sensação de alívio dele deve ter sido indescritível. O contraste é total e é proposital na narrativa, claro. Sair daquele caos escuro, desesperador, para um lugar de luz, ordem, beleza, cuidado ativo. Isso mostra que o mundo espiritual descrito ali não é uniforme. Existem diferentes planos. E há estruturas organizadas para acolher e tratar quem chega sofrendo, como o André. Nosso lar se apresenta como um desses postos de socorro e recuperação. André ainda está muito confuso, obviamente. Ele pergunta para os enfermeiros onde está, que lugar é aquele, de onde vem aquela luz tão boa. Ele recebe um caldo quente, que o revigora bastante, e água fresca. Ele se sente como um cego que, de repente, volta a enxergar. É um renascimento, de certa forma. E então acontece algo que o marca profundamente. Uma música muito bonita, que ele descreve como divina, começa a tocar e preenche o quarto. O enfermeiro explica que é o pôr do sol em nosso lar e que naquele momento toda a colônia espiritual se conecta em prece com a governadoria. A governadoria é tipo o centro administrativo do lugar. Esse detalhe da música e da prece coletiva é muito significativo. Sugere uma sociedade espiritual com rotina, disciplina, rituais que conectam os habitantes entre si com esferas superiores de orientação. A menção a uma colônia de trabalho consagrada ao Cristo, como o enfermeiro diz, reforça a ideia de um lugar com um propósito, organização e uma base espiritual definida. Não é um paraíso ocioso, sabe? Mas um local de aprendizado e serviço. Mesmo fraco, André se sente fortalecido por aquela música e pede para ir ver o que está acontecendo. O enfermeiro o ajuda a ir até um salão imenso. Lá muitas pessoas estão sentadas, meditando em silêncio com uma concentração profunda. Do teto, que parece emitir luz própria, descem arranjos de flores lindos. E no fundo do salão, algo que chama muita atenção dele. Uma tela enorme, como se fosse uma televisão muito avançada, mostrando a imagem de um templo magnífico. Essa tela ou televisão espiritual é um elemento fascinante, né? Pode ser interpretada como uma tecnologia avançada daquela dimensão espiritual ou talvez uma forma de projeção mental coletiva. Seja como for, reforça a ideia de que nosso lar não é um lugar primitivo. Possui recursos e estruturas complexas. E nessa imagem projetada na tela, ele vê figuras importantes. Um ancião com uma aura luminosa que ele entende ser o governador da colônia em profunda oração. Ao redor dele, 72 outras figuras, os ministros que ajudam na administração. E no meio deles, para surpresa dele, ele reconhece o Clarencio, aquele velhinho que o resgatou. A música para e uma voz forte e suave ao mesmo tempo pede bênçãos para a governadoria e para todos em nosso lar. Essa cena revela muito sobre a estrutura de poder e organização de nosso lar. Tem uma hierarquia clara, governador, ministros.
tem uma tecnologia de comunicação visual avançada e, principalmente, um foco na espiritualidade, na conexão com o divino através da prece coletiva. A presença do Clarence entre os ministros também mostra que aquele irmão que o socorreu é alguém de posição elevada ali. André assiste a tudo isso ainda sem entender direito o significado completo, mas ele sente uma mudança interna poderosa. O coração dele, que estava seco, atormentado pelo medo, pelo remorso, começa a se encher de novo com algo que ele não sentia há muito tempo. Ele usa uma expressão bonita, as gotas generosas do licor da esperança. É o fim daquele sofrimento extremo e o começo de uma nova etapa, né? De recuperação e aprendizado. E assim a gente fecha esses 3 capítulos iniciais. Que trajetória, hein? Saímos com André Luiz da escuridão total, do fundo do poço, lá nas zonas inferiores. Acompanhamos o resgate emocionante pelo Clarencio e chegamos com ele aos portões de nosso lar. Um lugar que parece ser o oposto de tudo que ele viveu antes. Luz, ordem, cuidado e principalmente esperança. Vimos o confronto dele com a própria consciência, a força que uma oração sincera pode ter e esse primeiro vislumbre de que existe vida organizada e com propósito depois da morte. A de que nossa experiência no mundo espiritual está diretamente ligada à forma como a gente vive, pensa e sente aqui na Terra. Não é algo aleatório. O umbral, aquela zona de sofrimento, funciona quase como um espelho da alma, refletindo os desequilíbrios, as sombras que a gente carrega. Já a chegada a nosso lar simboliza a oportunidade de recomeçar, de se reajustar, de aprender. Mostra que mesmo após erros e sofrimentos, a misericórdia e a ajuda existem. Uma jornada intensa e que, com certeza, desperta muitas perguntas, né? Com certeza. E talvez a pergunta mais provocativa que fica desses primeiros passos do André Luiz seja para nós mesmos, né? Como será que a gente está construindo a nossa própria realidade espiritual, aqui e agora, no dia a dia? O que essa história inicial com seus alertas sobre responsabilidade, sobre a necessidade de cultivar a vida interior, o que isso nos diz sobre como podemos nos preparar melhor para essa transição, independentemente das nossas crenças específicas sobre o pós-morte? Uma reflexão e tanto para a gente levar conosco. Essa foi a nossa conversa sobre os momentos iniciais de Nosso Lar. Esperamos que tenha sido interessante e, quem sabe, tenha aguçado a vontade de conhecer mais essa história. Até a próxima.